Eu não sei se tem alguém aí que está passando pela mesma situação ou parecido, mas não importa. Eu vou gravar esse podcast para poder falar algumas coisas que eu julgo que não estão sendo ditas, né? Que eu acho que estão escondendo ou não sabem, ou não querem saber dessas informações por, sei lá, estarem com medo ou seja lá o que for, né? Que desde janeiro de 2019, desse ano mesmo, muita coisa tem acontecido, né? Muitas mudanças têm acontecido. A começar pela mudança climática, né? Que o verão parece que não acaba mais, certo? O sol está muito intenso, muito forte. Hoje, se você acorda 6h30 da manhã, por aí, 7 horas, você parece que o sol é o sol de 4 da tarde, né? Assim, está muito forte, está muito intenso, as energias estão entrando. E eu vou falar especificamente para esse período de julho, né? Nesse período de julho, eu não sei se vocês notaram, provavelmente muitos já devem ter percebido, que houve um aumento das energias de tal forma que há um cansaço grande tomando conta aí de determinadas pessoas. Eu não vou dizer de todo mundo, porque quando você olha para as pessoas ao seu redor, a sua família e tudo mais, parece que está tudo normal, certo? Parece que nada mudou. Parece que é tudo a mesma coisa de sempre. Então eu venho aqui para falar também sobre isso. Para falar sobre essa questão de tudo parecer sempre a mesma coisa, né? E você está vivendo a vida e você, não vê mudança. Você pode ver uma mudança aqui, uma mudança ali, mas não é nada significativo que você diga assim, pô, isso aqui realmente está acontecendo. Isso aqui é uma mudança que está realmente acontecendo, né? Você precisa ficar se convencendo de que está acontecendo. Então é uma outra parada. Só que mesmo assim, se você juntar os pontos, você vai ver que tem algo acontecendo e até o momento a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que está acontecendo, né? Então assim, é muito complicado poder explicar isso para quem é muito inicial, né? Para você entender o que eu falei, entender o que eu estou falando, é preciso que você funcione de uma maneira que consiga captar as informações. Aí você vai realmente entender, né? Mas agora eu quero me referir justamente para as pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, né? Que se depararam com a dificuldade desse mês de julho, né? Com as energias fortes entrando, parece que não tem mais chances de alguma coisa funcionar na vida dessas pessoas. É porque eu estou falando assim, desse jeito, porque isso está acontecendo comigo. Então, há um grande desespero aí em você não saber exatamente qual o caminho você quer seguir, né? Qual rumo você quer tomar. Você provavelmente poderia estar trabalhando, né, normalmente e tal, o seu emprego, aí do nada você saiu desse emprego, alguma coisa aconteceu que você simplesmente decidiu sair, entendeu? Seja lá um medo muito grande, seja lá um cansaço muito grande, não importa qual foi a justificativa. O fato é que é o seguinte: antes você estava de uma maneira, a partir desse mês de julho, especificamente, você começou a ficar muito diferente. Então é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. As pessoas falam muito superficialmente, muito rasamente,
né? E eu quero capturar, pelo menos tentar capturar aqueles que estão na mesma situação que eu, que não vê mais saída em nada, né? Que olha, porra, que vai pesquisar vídeo do YouTube como se fosse pesquisar filmes do Netflix, né? Pesquisar, vai pesquisando, vai passando, não acha nada, vai passando, acha alguma coisa, vê até menos da metade, sai do vídeo, vai passando de novo e por aí em diante, né? Vai vendo a dificuldade aí de encontrar algum vídeo que, pô, sei lá, mano, realmente fale alguma coisa. Porque todo mundo tá falando um monte de coisa que não é exatamente o que está acontecendo. Então isso causa muito pânico, muito desespero, muita angústia e muita solidão, né? E você pode ir percebendo aí as pessoas vivendo aí como se a vida não fosse nada mais além, né, do que trabalho, do que esse modus operandi, esse modo de pensar limitado, né? Esse modo de pensar que diz assim, a vida é difícil, sofrida, tudo tem que sofrer, tudo tem que doer, tudo tem que ser ruim, né? Tudo tem que ser complicado. Então assim, esse modus operandi é um modus operandi velho. A proposta aqui da transição planetária, a proposta é o velho sucumbir, o velho morrer e esse novo chegar no lugar dele. Então esse novo ele vai vir para atualizar esse velho. Só que enquanto estamos no período de transição, fica um samba do crioulo doido, né? Fica o samba do crioulo doido, porque você fica entre dois mundos. Você fica entre o mundo da terceira dimensão e você fica entre o mundo da quinta, que está entrando, que está chegando. Só que tá vindo devagar. Eles estão fazendo com calma e devagar, para que não assuste todo mundo, né? Não pode acontecer de uma vez por todas, porque senão vai chocar todo mundo, vai atrapalhar tudo. E aí eu não sei se algo vai funcionar, enfim. Mas estão fazendo devagar justamente para que dê tempo, respeite a cada um no seu processo. Só que, claro, as consequências de uma transição lenta, vocês já estão vivendo isso, já estão passando por isso. É por isso que eu estou gravando esse áudio, né? Para poder explicar, né? Para poder explicar, né? Dizer, olha só, vocês não estão sozinhos, vocês não estão errados, né? Porque a sensação que dá é que você é o único que vive assim, que passa por essas coisas. Você vê todo mundo funcionando de uma forma extremamente idiota, limitada, burra. Você começa a entrar em conflito até com você mesmo, até com seus próprios hábitos. Você deixou de fazer coisas, deixou de viver da forma que você vivia, deixou de fazer as coisas que você fazia. E você pensa que você tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada acontecendo, tá ligado? Pode até chegar a cogitar na possibilidade de, sei lá, de se matar, entendeu? Ou de algo do tipo. Mas isso aí é por causa que está acontecendo todas essas mudanças, entendeu? É um processo de transição, é muito complicado. Se você já vinha se você já tinha um grau elevado de espiritualidade, vamos colocar assim, você já tinha um grande autoconhecimento, agora com a chegada dessas energias vai ficar mais difícil ainda, porque vai ficar mais ampliado, a sua luz vai aumentar ainda mais, é por isso que fica complicado, né? Então eu tô aqui para falar isso. Vocês não estão errados, não tem nada de errado, e é muito difícil mesmo, a dificuldade está chegando para muita gente. Para mim, eu estou vivendo um dos períodos mais difíceis que eu vou colocar assim na minha vida. Esse período que eu estou vivendo é um dos períodos mais difíceis mesmo. Aí no meio disso tudo vocês podem perceber também o seguinte, né? A dificuldade de ficar
parado em um lugar. Dificuldade que é você ficar parado em um lugar, tipo, quieto em um lugar. Porque você tem que estar sempre agitado, você tem que estar sempre saindo e fazendo alguma coisa, porque as pessoas, elas estão sempre agitadas, elas estão sempre para lá e para cá. Ninguém tipo fica sentado sem fazer nada. Tipo, ninguém fica parado sem fazer nada, tá ligado? As pessoas estão sempre pra lá e pra cá, então é um negócio chato que você tem que ficar saindo do lugar, que você tem que ficar fazendo, entendeu? Outro detalhe também, esses aviões que ficam jogando fumaça, né? Esses tais de chemtrails, sei lá. Esses tais de chemtrails, né? Esses aviões que ficam jogando fumaça, isso aí já é velho, já é antigo, né? Quem realmente já está numa caminhada muito longa, já está cansado de ouvir sobre chemtrails, já está cansado dessa merda. Aí olha pro céu, vê essa merda desses aviões, porra, aí fica assim, caralho, quando é que o planeta vai mudar? Quando é que essa porra toda vai acabar? Mas isso aí, cara, entenda. Esses indivíduos que estão... Existem várias possibilidades. Os indivíduos que estão nesses aviões podem ser idiotas, que estão colocando o chemtrails porque querem mesmo, porque são idiotas, porque são ignorantes, ou podem estar podem estar obedecendo ordens dos seres que aprisionaram esse planeta, tá? Dos seres de baixa vibração que, mano, já estão perdendo o jogo e eles já sabem que vão perder. Então, tipo, já que eles vão perder, eles querem perder em grande estilo. Vamos dizer assim. Eles querem perder fudendo ainda mais a Terra. Então, é mais ou menos isso. Eles vão tentar fuder ainda mais as coisas. Já estão, né, fazendo isso. Então, dá ordem para lançar ainda chemtrails, tá ligado? Os seres da luz, entre aspas, os nossos irmãos, que estão do outro lado do plano, os extraterrestres, né? Eles não vão interferir nessa questão. Eles não podem interferir nessa questão, tá? Todo o livre-arbítrio está sendo respeitado. Agora vai chegar a hora que isso não vai ter mais como, que isso não vai rolar mais. Então não vai ter mais esse negócio de chemtrail. Isso aí tudo vai ser parado, vai ser bloqueado, né? Qualquer tentativa dessas. Você pode ter percebido também, vocês aí que estão nessa situação ou algo parecido, você pode perceber o seguinte: como que tem gente hipócrita na internet? Puta que pariu. Como que tem gente hipócrita na internet, principalmente nesse período. Observe aí nesse período como tem gente idiota, ignorante, que não consegue ver a luz que está a um palmo do seu nariz, mano. Como é que não consegue ver, cara? É incrível. Eu fico olhando, eu fico pasmo, realmente, eu fico chocado, porque, cara, como que não consegue ver? Como que não vê uma coisa que está diante do teu nariz, cara? Né? Então, assim, você vai vendo as pessoas, e uma hipocrisia que eu vou te contar, hein? Um monte de gente aí espiritualizada, sempre tive ranço com esse negócio de espiritualidade. Pessoal, o povo a cambada do povo que diz gratidão, né? Esse povo chato que fica falando de gratidão. Meu irmão, não importa. Mesmo que Jesus, Sananda, fale, sejam gratos, não sei o que, entendeu? Mas o que ele está falando, o que ele está querendo dizer é agradeçam. O que ele está querendo dizer é agradeçam pela experiência de vocês, agradeçam por vocês estarem aqui, por vocês terem um corpo, por vocês terem uma alma, por vocês terem um espírito. Apenas agradeçam. Ele não está dizendo para vocês ficarem juntando as mãos e agradecendo de uma maneira submissa, de uma maneira obediente, de uma maneira que você está obedecendo aos seres de luz. Pô, pode falar sério, cara. Pô, isso aí é obediência, isso aí é submissão, isso aí é mansidão, entendeu? Isso aí é gado de manada. Porra, um povo que não consegue ver, cara. Porra, é óbvio, tá na tua cara, tu não consegue ver, né? Então, tem um monte de gente ainda aí, muito idiota. E detalhe, tem alguns que são religiosos,
que estão falando sobre o evento. Meu Deus do céu, vou soltar um Deus aqui. Depois eu explico isso, esse negócio de Deus aí. Puta que pariu, tem religioso que acredita na Bíblia, nos preceitos da Bíblia, tal, as crenças da Bíblia, toda aquela questão toda lá de Jesus, de Deus e tal, de Moisés, e os caras falando do evento, falando só rindo, cara. Esse povo é patético. Os palhaços são palhaços, cara. Palhaços são patéticos. Falando da quinta dimensão, falando da Nezara, Gesara que vai entrar. Não estou dizendo que nada disso vai acontecer. Cara, como é que pode, cara? É incrível, é incrível. Então, assim, vocês vão perceber que no meio desse processo todo vai ter um monte de gente idiota, hipócrita, tentando escapar, né? Tentando parecer bonzinho, tentando parecer bonitinho, porque, mano, o bagulho tá ficando doido, né? O cu tá apertando e vai todo mundo... E você vai ver a manifestação de um monte de gente aí querendo um lugar na quinta dimensão. Não que eles não mereçam. Vai merecer aquele que fizer por si. Aquele que tiver o coração puro, aquele que... Enfim, aquele que realmente merecer vai entrar. Quem não merecer, quem tiver com muito ódio, né? Muito... Mas eu vou falar em outras palavras, tá ok? Porque isso aí vocês já devem estar cansados de ouvir. Eu vou falar em outras palavras. Quem estiver funcionando pela cabeça, ou seja, quem estiver funcionando pelo mental, porque é justamente o funcionamento pelo mental que significa a terceira dimensão. A terceira dimensão nada mais é do que você funcionar pela sua cabeça. Funcionar pela sua cabeça é acreditar em todas as suas crenças que vêm da tua cabeça. É acreditar em dualidades que vêm da tua cabeça. Dualidade, ou seja, certo, errado, bonito, feio, bom, mal, ruim, legal, chato, claro, escuro, gosto ou não gosto, preto, branco, guerra e paz, enfim, são os funcionamentos e os processos que vêm da sua cabeça. Isso é funcionar pelo mental, ou seja, funcionar pela terceira dimensão. Então quem tiver com esse funcionamento muito forte, muito regido aí, né, e abarrotado de crenças, abarrotado de ódio, né, de sensações, de emoções ruins, negativas, né, por esse modus operandi escroto aí da personalidade. Vai passar por dificuldades, cara. Sinceramente, vai passar por vários problemas aí para adentrar a quinta dimensão. Né? Então, assim, vão ter aqueles que ainda vão despertar, né? O povo, a cambada que está dormindo ainda, que ainda não acordou, vão acordar, né? Então, esses aí que vão acordar, nós temos que ajudar, mas não ajudar interferindo. Não ajudar sendo a porra de um cristão chato que fica compartilhando, que fica fazendo, vem pra minha igreja. Não, ajudar em qual sentido? Ajudar no sentido de apoiar, apenas isso, apenas apoiar, apenas mostrar, por aqui, faz assim, pá, isso aqui é isso e isso, e mantendo sempre aquele distanciamento, mantendo sempre aquela questão de estar olhando ali. Se ele perguntar alguma coisa, tu responde. Mas se estiver muito quieto, tu pode perguntar. Aí se ele quiser falar alguma coisa, ou ela quiser falar alguma coisa, aí você vai conversando. O maior respeito possível. Mas, cara, as pessoas têm que se mover. Porque se tiverem, enquanto continuarem paradas, ou aparentemente paradas, enquanto estiver desse jeito aí, irmão, o bagulho vai ficar doido. Eu não tô botando medo em ninguém. Não é pra botar medo. Tá ligado? Não é pra criar terrorismo e fazer todo mundo querer se matar, não. Porque não é esse o propósito, tá ligado? Mas sim, vai ter um pouquinho de medo quando eu falar isso. Claro, vai dar o cagaço. Claro que vai dar o cagaço, né? Ainda mais se você constatar que você fez um papel de idiota durante a sua vida inteira. Né?
e você funcionou feito um retardado. Aí vai dar um cagaço do cacete mesmo, aí vai dar mesmo. Então, olha só. Mas repito aqui, não é para causar medo, é apenas para você constatar. E a partir do momento que você constatar, faça o seguinte: quando você constatar, não fale mais nada. Constate e pronto. Assim, tá bom, é isso, pronto, acabou. Você não precisa dizer é certo, é errado, é bom, é ruim, é legal, é chato. Não, é isso, pronto, é isso. Isso, pronto, é isso. A verdade é essa, pronto. É isso, acabou. Mantenha isso internamente dentro de você, não fale para ninguém. Não precisa você sair falando para as pessoas, porque as pessoas são retardadas. Você não vai adiantar você tentar despertar as pessoas. Isso não existe. Você não consegue despertar ninguém. Isso não é possível. O que vai fazer essas pessoas despertarem é se caso haja realmente um chamado dentro dela. Se caso haja realmente a necessidade dela despertar. Ou, em outras palavras também, se caso ela tenha programado para vir despertar. Se nenhuma dessas opções acontecer, ela não vai despertar. Ela vai continuar feita uma idiota, funcionando como uma retardada limitada. E você tem que, se afastar o máximo possível e respeitar. Não criar conflito, não entrar em confusão e fica afastado, né? E vai caminhando e vai no seu processo. Fiquem tranquilos, ouça os vídeos do meu canal, veja os vídeos do meu canal, ouça os podcasts, né? Que eu vou estar postando aí na medida do tempo, na medida do possível. Também não vou poder prometer postar tudo. Cara, é complicado, às vezes eu não consigo mesmo fazer, tá ligado? Às vezes eu não consigo, a dificuldade é tão grande que às vezes nem vídeo eu consigo postar, cara. Então assim, ouça esse vídeo várias vezes, se for preciso. E tem outro detalhe, né? Vamos lá, outro detalhe. Para encerrar. O pensamento de que isso não é verdade. De que tudo isso é uma grande mentira. Né? De que ou esses seres estão falando a verdade, ou é tudo uma grande mentira. Ou essas canalizações são mentira. Na verdade, as pessoas é que estão falando, não são seres nenhum que estão falando, são as próprias pessoas. Essa dúvida, cara, essa dúvida não é real, tá ligado? Essa dúvida não é real. O que é real é o que está acontecendo. O que é real é você olhar para o sol e ver como que ele está mais intenso. O que é real é realmente isso tudo que está acontecendo na nossa vida. Essas mudanças todas, né? Até no meio político, até no meio dos jornais, se você parar para você ver, tem coisas que estão mudando. É claro que quem já está espiritual, num nível muito maior, já está cansado de ver isso, já sabe que é o mais do mesmo. Mas de qualquer forma você vê que tem algo diferente. Tipo assim, coisas estão acontecendo, coisas estão andando, né? Muita gente aí está morrendo, por exemplo, que fala, quem já ouviu essas canalizações, fala que muita gente vai morrer. Então já está acontecendo esses processos aí de um monte de gente morrendo aí, ó. Quantas pessoas já morreram aí só em 2 semanas, né? Estamos em 11 de julho, só em 2 semanas aí, cara, já morreu um monte de gente, né? Morreu o quê? Um travesti lá que era atriz, aquele cantor lá, Gilberto. Quem mais morreu? O Paulo Henrique Amorim, né? Aquele apresentador lá da Record. Quem mais? Tem um monte de gente morrendo, cara. Acidente lá do filho do Luciano Huck. Então, cara, tá acontecendo, cara. Só não vê quem não quer.